Voltamos! Eu falei que o nosso break era super rapidinho, né? Você não saiu daí, não descolou nem um segundinho de mim. Gente, e agora eu tenho o maior prazer de receber aqui o Dr. Faustino Júnior, que eu conheço já o trabalho dele há algum tempo, e vai ser um prazer imenso poder conversar com ele aqui com vocês, para falar principalmente de uma ferramenta criada pelo Dr. Faustino, e me deu uma certa curiosidade, confesso, e nós vamos bater esse papo agora com ele. Então, doutor Faustino, muito obrigado, viu, pelo teu tempo, pela disponibilidade de bater um papo aqui com a gente, com essa galera linda do estado do Pará. É um prazer tê-lo aqui conosco. Em primeiro lugar, Vladimir, obrigado, viu, pelo convite. É sempre bom poder contribuir aí com o programa de vocês. Eu quero saber quem é o doutor Faustino, de onde você veio, quem é você, e principalmente a gente conseguir falar um pouquinho de como um advogado já bastante renomado migrou para essa área, né, do ensino de saúde, que eu achei extremamente curioso aqui. Bom, Vladimir, eu sou advogado, como tu falaste, de formação, mas eu sempre eu tive em paralelo à advocacia a minha atividade acadêmica, e isso começou, a docência começou desde o meu período de faculdade como professor de cursinho pré-vestibular e cursinho preparatório para concurso. Eu comecei como professor mesmo aos 18 anos. E durante a faculdade de Direito, eu me notabilizei como um professor de preparatório para concurso e de pré-vestibular, e de forma tal que, quando me graduei, já tive o convite lá na graduação para me tornar professor da Fundação Getúlio Vargas. E quando me tornei professor da Fundação Getúlio Vargas, comecei a expandir minha atuação no âmbito da pós-graduação Lato Sensu. Olha, Como eu fui para a área da saúde, eu sempre dei muita aula para a área de direito, de administração. Comecei a dar alguma para a educação, e houve um convite do Conselho Federal de Medicina para dar algumas palestras na FGV para comentar o novo Código de Ética Médica que estava sendo redigido na época, isso em 2007. Foi aprovado em 2009 o texto final. Então a gente pôde contribuir um pouco com isso, e eu vi ali um nicho de mercado então inexplorado, pois não existia na época educação continuada na área médica no Brasil, mas tão somente na área do direito e administração, e incipiente ainda na área da educação. Pô, ao dar essa palestra, ter uma grande aceitabilidade, uma remuneração muito melhor, mais de 20 vezes melhor do que eu recebia na área do direito e administração, percebi uma possibilidade de migrar aquele modelo da Fundação Getúlio Vargas, que eu tinha, aplicada à área do direito e administração, para a área médica. Por isso, FG Med. olha que interessante. Então, eu já conheci pessoas assim, por exemplo, o doutor Ilmar Muniz, que logo desde que terminou a faculdade assim, já foi convidado para ser professor na universidade. Isso se dá devido, principalmente, né, doutor, à facilidade de lidar de fato com o público. Porque a gente conhece também o teu trabalho e sabe que não somente na atuação jurídica, mas você tem uma atuação muito forte nacionalmente com relação ao ensino, né? Você acha que isso se deve ao que exatamente? É muito mais vocação? Você tem muito mais vocação para ensinar? Como que é a tua relação com o ensino, de fato? Na Pessoalmente verdade, falando. na verdade, eu acredito que tenha mais a ver com uma visão empreendedora. Eu sempre vi o ensino como um negócio, Tá. uma possibilidade de crescimento profissional empresarial, e todo o negócio, de alguma maneira, ele pode ser vislumbrado sob o ponto de vista da educação ou de promover a educação. E os negócios que mais cresceram no Brasil, sobretudo há 15, 20 anos atrás, foram realmente os negócios educacionais. Tanto que o Brasil teve o maior grupo educacional do mundo, que foi a Croton, que eu trabalhei muitos anos lá Ah, também. Quando eu iniciei o mercado de educação continuada médica no Brasil, não existia esse mercado, tampouco regulamentação. Eu comecei a ofertar cursos, contratar os melhores doutores das maiores universidades do Brasil para ministrarem das diferentes especialidades médicas cursos para os meus alunos. E o que sucedeu? Sucedeu que tivemos um acúmulo de materiais absurdo com os cursos os cursos, as especialidades e as subespecialidades que eu criei. Eu até fui muito feliz, assim, porque eu tive 8 subespecialidades que eu criei e uma especialidade que eu criei que viraram depois especialidades e subespecialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, dos meus cursos. E o que eu fiz? Eu vi esse grande conteúdo que eu tinha médico nos cursos, e pensei, por que eu não vou
Por exemplo, uma pós-graduação médica hoje tem cerca de 24 módulos na média, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Cada módulo é um curso. Por que eu não pego todo esse conteúdo, coloco num repositório, numa plataforma e permito que a pessoa que não quer fazer o curso, mas quer ter acesso a diferentes conteúdos para se aprofundar na área médica, faz? E aí me inspirei um pouco no Netflix, porque o Netflix no começo, ele era um grande buscador, era um grande Google de conteúdos. Não tinha produção de conteúdo próprio no Netflix. E eu fiz a mesma coisa no primeiro momento. Eu criei um buscador de conteúdo médico. Hoje, eu tenho mais de 10 mil cursos e conteúdos dentro da minha plataforma, a maior plataforma de ensino médico, onde lá a pessoa pode ter acesso a qualquer conteúdo de qualquer área, que vão desde preparatórios, filmes médicos, séries médicas, tudo no mesmo e único lugar, por um preço super barato, né? Então, e criei também esse Medflix como uma forma de consórcio. Se o aluno não tem a possibilidade de pagar uma pós-graduação médica ou está na faculdade ainda, ele pode ir pagando o Medflix devagarinho por um valor muito pequeno, muito significante, R$ 100, de 100 a R$ 200 por mês, de forma tal que, ao passar dos anos, ele tem acesso aos conteúdos previamente, ele pode depois fazer as provas e concluir a sua pós-graduação. Então funciona como um planejamento de carreira, como um consórcio também, o acesso e a utilização da plataforma. Qualquer pessoa, seja da área médica ou não, pode acessar e assinar a plataforma. Isso pode ser um bom preparatório prévio, né, doutor? Isso é... Então, lá tem muito preparatório e é muito interessante que o meu maior número de alunos hoje são estudantes de medicina, que não sabem Olha. de qual área querem fazer, ou é muito melhor, algumas universidades têm nos consultado, inclusive, e compram o nosso material ao invés de comprar livros para a biblioteca, porque está muito mais barato e nós temos muito mais conteúdo. Todos os livros da medicina estão lá como audiolivros, inclusive. Hoje é muito mais barato promover uma assinatura do Netflix do que comprar os livros. Então, Claro. eu barateei, por assim dizer, o ensino médico com o Netflix. A tua atuação com a advocacia, ela não ficou de lado, né, doutor? Como que é hoje? Sempre rodou em paralelo. Perfeito. E como que é a atuação do teu escritório hoje? Nós temos uma abrangência nacional. Hoje contamos com 4 filiais e uma filial internacional nos Estados Unidos. O nosso foco hoje, a gente atende todas as áreas, mas o foco é atender o empresário. Isto é, o empresário tem problema de família, tem problema fiscal, tem problema trabalhista, tem problema societário, tem problema de contratos, enfim. Mas a nossa expertise excepcional, isto é, algo que outros escritórios não oferecem. Aliás, muito poucos escritórios entendem e dominam o direito digital e particularmente o direito tributário digital. Então a gente tem muitos artigos aí, muitas teses na área do direito tributário digital e atendemos com isso muitos influenciadores, muitas pessoas que atuam com o digital, que nos deu, digamos assim, uma notabilidade que já tínhamos na área tributária, agora expandida para o direito tributário digital, termo esse ramo do direito que eu posso dizer que eu mesmo cunhei. Em relação ao direito tributário, tributo digital, a reforma tributária ela não previu, graças a Deus, novamente, normas específicas de tributação para o direito digital. Agora, o direito digital como um todo, ele corre o risco aí, digamos assim, no que diz respeito à regulamentação das redes sociais, a sofrer alguns problemas no Brasil. Eu, particularmente, sou cético. Acho muito difícil que uma normativa ande, porque hoje 90% dos negócios do Brasil dependem das redes sociais. E se houver uma regulamentação das redes sociais, a tendência é que as redes sociais deixem o Brasil. Então é mais barato para uma rede social sair do Brasil, em termos de negócio, do que submeter a regulamentações que são aí, porque dá muito mais caro, é muito mais trabalhoso fazer uma gestão disso em prol de órgãos governamentais. E já há uma regulamentação ok, já há uma proibição para condutas ilícitas, tanto do ponto de vista civil quanto do ponto de vista criminal e até trabalhista, na medida que tem reflexo e a responsabilização é judicial e a posteriori. O que se pretende hoje com a regulamentação das redes sociais é que essa responsabilização seja terceirizada para as próprias gestoras de plataformas, o que é uma coisa totalmente absurda, né? Claro. É só apenas um veículo de informação, assim como, por exemplo, um canal. Você não pode ser responsabilizado pelo que eu estou falando no seu programa de televisão.
né? Então é muito complicado esse ponto de vista. E eu Mas acho que a gente vai cada vez mais acabar se aprofundando nisso necessariamente, né, doutor? Com a é, digitalização de quase tudo hoje, né? na verdade, isso promove uma agilização das relações sociais, né? Com a digitalização de tudo. E o Brasil, hoje, nesse ponto, é o país mais evoluído do mundo, tá? Ah, Nenhum país tem 100% dos processos, das relações, dos negócios, dos órgãos administrativos, todos digitalizados, como nós temos no Brasil. Eu viajo bastante e a gente não, o Brasil é o país mais avançado no mundo nesse aspecto. Por quê? Porque é o país que tem mais problemas com crimes que envolvam a confiança, que envolvam um estelionato, que envolvam outras questões assim. Então, a gente tem uma especial expertise em agilizar o controle. E agilizar o controle significa digitalizar. Agora, em relação ao direito tributário digital, especificamente, eu confesso que eu acredito que, mais uma vez, a Fazenda ela vai continuar atrás da realidade. Isto é, ela não previu normas específicas para a debutação das atividades digitais e me parece que vai continuar sem prever, porque, na sua maioria, os pesquisadores da Fazenda Nacional sequer entendem como funcionam as relações digitais. eu tenho uma atuação com assessoria de imprensa e a gente sabe como as pessoas são fascinadas pela Forbes. Agora, 5 vezes capa da Forbes é um pouco exagerado, né, doutor? Como é que conseguiu isso, meu? Três coisas. Primeira delas, desenvolver um bom trabalho e que tenha bons resultados. E quando a gente fala resultado, já que falamos de Forbes, bom faturamento. Porque e o faturamento ele é público, né? A gente declara esses valores, a gente tem isso registrado no imposto de renda, seja da empresa, seja da pessoa física. Então, esse é um primeiro ponto. Ou seja, construir bons negócios. Se eu não tenho um bom negócio, se eu não tenho um negócio de milhões e não de milhão, não faz sentido eu auspiciar pegar uma Forbes, seja qual for. Entendeu? Segundo, por quê? Porque a Forbes ela é uma revista focada para bilionários, não é nem para milionários, mas ela trata de assuntos de milionários que estão almejando bilhão. Agora, um segundo ponto seria se preocupar e ser fonte para os grandes veículos de imprensa, e aí implica no terceiro ponto, que é ter uma assessoria de imprensa bastante desenrolada e que tenha ótimas conexões e ótimas relações. Porque às vezes, se nós não temos uma boa assessoria de imprensa, e graças a Deus eu tenho uma excelente assessoria de imprensa, a gente não tem esse acesso a esse relacionamento, porque às vezes o veículo quer nos procurar e nós não nos encontra, não consegue o nosso contato. Por isso, ter uma boa assessoria de imprensa também eu acho que é fundamental. É um mix de tudo isso, é ser interessante, ter o faturamento, ou seja, estar sempre predisposto a dar entrevistas, como eu estou fazendo agora, para grandes veículos como vocês, mas também ter uma assessoria de imprensa que faça essa ponte, que busque esses contatos. E eu sempre procuro, assim, sempre contra a Forbes e outros veículos como a Exame, o destaque da Exame esse ano também nos procuram. A gente procura sempre dar um bom atendimento ao jornalista, valorizar o jornalista e sempre trazer uma informação nova, um ponto novo ou um olhar diferente do nosso negócio, sobre um aspecto que ele acaba refletindo na realidade das pessoas, porque isso acaba, digamos assim, trazendo conteúdo para além do faturamento, algo relevante para a análise, especialmente dessas revistas conceituadas como a Forbes. Em relação à FGMed e à plataforma Netflix, a gente está fazendo uma expansão global, utilizando bastante inteligência artificial para traduzir os conteúdos que eu já tenho do Brasil, que são de professores renomados. E estamos levando isso para os Estados Unidos. A gente já começou latando desde o final de 23 e 24. Estamos levando para os Estados Unidos esse ano, para a China esse ano. E que são dois mercados colossais para a medicina. E que também são mar azul, como eu digo, por quê? Porque não possuem não só regulamentação, mas não possuem nada de educação médica continuada. Então, o que o FGMed foi há 15 anos no Brasil, eu estou sendo agora também nesses países. E a gente pretende também fazer uma expansão para o Oriente Médio. A gente vê uma grande carência ali no Oriente Médio, no ensino médico da formação continuada também. Muitos vão para Oxford, vão para os Estados Unidos.
a gente está levando essa expansão global da plataforma este ano. E tem E alguma relação com essa associação de grupos de investidores que o senhor tem feito? Ou são atividades em paralelo? Assim? Porque eu gostaria são, que o senhor comentasse. são atividades em paralelas, não tem nenhuma relação. A American Associates Alliance é uma iniciativa que eu desenvolvi junto com outros empresários e investidores, com o objetivo de se tornar um International Business Club, isto é, um clube de investimentos para que essas pessoas possam se reunir e fazer grandes investimentos juntos de formas a facilitar, não que cresçam, mas que possam multiplicar o seu patrimônio, porque já estão num outro momento, né, da sua vida como empresários. Eu soube que você é um dos grandes convidados aí para palestrar no maior evento de tecnologia do mundo. Como que está essa expectativa para essa palestra nesse evento? Como é que surgiu o convite e qual a sua expectativa para isso? Eu sou muito amigo de um dos organizadores, que é meu sócio e parceiro e também membro da American Associates Alliance, que é o Inichê. Ano passado ele franqueou um convite para nós, participamos lá junto com o David Beckham, da Bion, lá em Macau, na China. E esse ano nós teremos um painel inteiro, onde eu até estou levando alguns convidados meus. E com a evolução das startups chinesas de tecnologia, sobretudo a DeepSeek, entre várias outras, vai ser um evento bem interessante, porque hoje o mundo todo está olhando para as startups de tecnologia chinesas. Então a expectativa é muito maior, porque a gente vai ter um evento muito maior. E eu estou levando um grupo de empresários da American Associates Alliance, junto com outro grupo que eu participo também, o Lendas. Estamos levando algumas dezenas de empresários e investidores brasileiros que estão maravilhados para conhecer as maravilhas e as vantagens das startups e das empresas chinesas que estão aí conquistando o mundo. A gente tem um pouquinho tempo, a gente sabe que o tempo na televisão é curtinho, gostaria de ficar muito mais tempo aqui contigo. Eu queria que você deixasse aí as tuas considerações finais, os teus agradecimentos. Foi um prazer imenso tê-lo aqui, eu espero tê-lo mais vezes no programa, mas o nosso tempo aqui para essa semana é curtinho. Prazer foi meu querido. E mais importante, o que eu deixaria para as pessoas aí, sobretudo para os empreendedores que estão começando ou que já são iniciados e que estão nos assistindo, eu tenho uma frase que eu digo sempre assim no início das minhas palestras e volto a dizer aqui para vocês. Deixo aqui para vocês. Em 5 anos, uma empresa... Nós vamos ter 2 tipos de empresas em 5 anos. As empresas que utilizam para quase tudo inteligência artificial e as empresas que deixaram de existir. Se nós não olharmos para o universo tecnológico, e especialmente da inteligência artificial, e não aplicarmos no nosso negócio, não importa a natureza do nosso negócio, o nosso negócio simplesmente vai deixar de existir. E não mais em 10, 20 anos, mas em menos de 5 anos. Né? E aí vale também para os profissionais, né, que fazem algum trabalho repetitivo. Quando a gente viaja, a gente já percebe, por exemplo, Estados Unidos, China, Japão, que todos os trabalhos repetitivos já foram substituídos ou estão neste momento em substituição por robôs. Então, nós precisamos buscar nos desenvolver cada vez mais e estudar cada vez mais tecnologia e aplicar a tecnologia ao nosso trabalho e aos nossos negócios. Perfeito, doutor. Isso é uma certeza que a gente tem cada vez mais. Bom, e, gente, o nosso objetivo é sempre esse, trazer conteúdo relevante, trazer histórias inspiradoras como a do Dr. Faustino Júnior, que de fato te inspiram a ser um empreendedor melhor, um empresário melhor, e uma pessoa melhor. Afinal de contas, assim como a atividade principal dele hoje, talvez em paralelo com a advocacia, que seja a questão do ensino, compartilhar conhecimento é sempre uma das coisas mais altruístas e mais incríveis que eu acho. É por isso que a gente sempre tem espaço aberto para isso aqui. Afinal de contas, não é o que recebes, mas o que compartilhas que vai te trazer as trevas ou a luz, e eu repito isso toda santa semana aqui para você. Então, mais uma vez, muito obrigado ao Dr. Faustino pela participação aqui, espero tê-lo mais vezes. E você, a gente tem um encontro marcado no próximo domingo, às 9h30 da manhã, aqui no SBT. Muito obrigado, até lá, tchau! Tchau, obrigado.